versículo 1, com um besouro aqui, besouro, matou. Diz assim o versículo 1: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Bem, o apóstolo Paulo começa falando à igreja de Corinto, e aí é preciso que você entenda que quando Paulo escreve aqui e escreve sobre os dons espirituais, ele não está escrevendo a uma pessoa individualmente. Ou seja, a carta de Paulo, ela não é dirigida a um indivíduo ou a um grupo selecionado de pessoas, mas a carta de Paulo, ela é dirigida à igreja, a igreja que estava em Corinto, mas é dirigida à igreja. Portanto, quando Paulo trata aqui da questão dos dons espirituais, ele não está querendo falar diretamente com a irmã A ou com o irmão B ou C, não. Paulo está querendo falar com a igreja como um todo, porque Paulo entendia, e nós entendemos da mesma forma, que todo crente em Jesus, ele tem a necessidade de entender, de conhecer os dons espirituais, e por que não dizer de ter em sua vida a manifestação desses dons. Então Paulo escreve dizendo: eu não quero, irmãos, que acerca dos dons espirituais vós sejais ignorantes. A ignorância a que Paulo se refere aqui é a ignorância da falta de conhecimento. Não está se referindo à ignorância da estupidez, da brutalidade. A ignorância aqui referida é a ignorância da falta de conhecimento. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não quero que vocês fiquem sem ter conhecimento acerca dos dons espirituais. Então a igreja precisa. Os dons espirituais, irmãos, as manifestações, vamos dizer que as manifestações espirituais, no geral, elas acabam sendo polêmicas. Se não polêmicas, mas polemizadas. Porque nós temos igrejas, nós temos vários extremos. Nós temos igrejas que elas vão ao extremo de proibir a manifestação dos dons espirituais. Elas tratam os dons do Espírito Santo como algo que ficou para o passado, dizendo: não, a manifestação dos dons era para a igreja primitiva, e que agora não há mais nenhuma necessidade da manifestação dos dons espirituais, porque afinal de contas a Bíblia já está completa. Os maiores defensores do não uso dos dons espirituais na igreja, ou vamos falar mais fácil, os maiores opositores dos dons espirituais na igreja são aqueles que dizem que os dons espirituais não são mais necessários e que na época da igreja primitiva eles se manifestavam porque era o início da divulgação do Evangelho, e porque a Bíblia, como não estava totalmente completa ainda, e por causa disso havia a necessidade da manifestação dos dons espirituais. Mas nos dias que vivemos, especialmente no século 21, não há mais necessidade da manifestação dos dons espirituais, porque a Bíblia já está completa, e portanto o Espírito Santo já foi derramado, e a ação de Deus hoje ela é diferente daquela ação e manifestação que aconteceu no passado. Ó, a gente percebe, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, que este argumento é um argumento falho, é um argumento fraco, é um argumento que não pode se manter de pé. Por quê? Porque a finalidade dos dons espirituais não é trazer uma nova revelação, não é escrever uma nova Bíblia, não é trazer uma nova doutrina, não é trazer um novo Evangelho. A manifestação dos dons espirituais, nós vamos entender que existem duas finalidades principais para a manifestação dos dons espirituais. Quais são elas? Primeiro, que através dessas manifestações o nome do Senhor seja glorificado. Segundo, que através da manifestação dos
dos dons espirituais à igreja seja edificada. Amém? Então existem essas duas finalidades principais da manifestação dos dons espirituais. Perceba que quando Paulo começa falando sobre os dons espirituais, ele diz: eu não quero que sejais ignorantes. Ou seja, ele diz: este conhecimento tem que ser passado para todos, desde o crente mais novo até o crente mais antigo. Tem que saber sobre isso, tem que estudar sobre isso, tem que ouvir sobre isso. Aí ele vai dizer no verso 2, acompanhe: sabeis que outrora, quando ereis gentios, o que ele quer dizer é que ainda não haviam aceitado o Evangelho de seguir a Cristo como Salvador. Deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo o seguinte: antigamente, antes de vocês conhecerem a mensagem do Evangelho, antes de vocês receberem a Cristo como Senhor, como Salvador, vocês se deixavam conduzir pelos ídolos, e vocês acreditavam naquilo. Ídolos mudos. E aí, se você for pegar algumas passagens bíblicas, nós vamos ver que a Bíblia está repleta delas, que diz dos ídolos que tem ouvido, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, que tem pé, mas não anda, que tem mão, mas não apalpa. E a Bíblia trata disso em vários textos. Jeremias capítulo 10, por exemplo, no Salmo 115, por exemplo, e outros textos mais. Então Paulo está dizendo: quando vocês estavam servindo a estes ídolos que são mudos, vocês acreditavam que eles podiam fazer alguma coisa. Agora vocês estão servindo a um Deus que é vivo, que é poderoso, que é verdadeiro, que não é mudo, que fala. Num Deus que ele se manifesta e que ele opera através da ação do seu Espírito Santo. Então Paulo está querendo levar aquele povo a entender que agora há uma diferença do Espírito que anteriormente agia na vida deles para o Espírito que agora está agindo na vida deles. Paulo está querendo que aquele povo compreenda que quando eles adoravam os deuses pagãos, e lá na adoração dos deuses pagãos, nos cultos pagãos, haviam manifestações espirituais. Porque quando o povo está adorando a outros deuses, irmãos, existem manifestações espirituais. Nós vamos entender um pouco mais na frente que não existe só o Espírito de Deus, existem manifestações espirituais. Nem toda manifestação espiritual ela é de Deus. Existe manifestação diabólica. É espiritual por quê? Em que sentido? Porque é um espírito que está agindo. Porque assim como existem os anjos de Deus, existem os anjos do diabo, os anjos caídos. Existem espíritos malignos, existem espíritos enganadores. Então Paulo está querendo levar aquele povo a compreender que quando eles adoravam aos ídolos e aos deuses pagãos, eles lá viam algumas manifestações espirituais, mas que aquelas manifestações espirituais não eram manifestações do Espírito de Deus. E a partir de agora ele vai começar a levar aquele povo a entender que não podia ser manifestação do Espírito de Deus. Por quê? Porque lá eles diziam que Jesus era anátema. A palavra anátema significa maldito, amaldiçoado, espúrio, aquilo que é falso, o que não é verdadeiro. Mas geralmente se conhece por maldito, por amaldiçoado, por espúrio. Então eles diziam que Jesus não era verdadeiro, que Jesus não era Deus. Eles diziam que Jesus era um impostor. E se eles diziam isso, Paulo diz, eles não podiam estar com a manifestação do Espírito de Deus deles. Logo, quem nega que Jesus é Deus e quem nega a ação do Espírito
Espírito Santo, não pode estar falando em nome de Deus. Não pode estar falando mediante uma ação do Espírito Santo. Pode estar falando mediante uma outra ação, mas do Espírito de Deus não. Então Paulo vai levar esse povo a compreender. E ele vai dizer o seguinte: agora, todo aquele que afirma que Jesus é o Senhor, esse fala pelo Espírito de Deus. Então, quando alguém chega à verdadeira compreensão que Jesus é o Senhor, ele não chega a essa compreensão por si só. Meu querido, entender que Jesus é o Salvador, essa não é uma descoberta humana puramente. Essa não é uma descoberta intelectual puramente. É por isso que tem muitos intelectuais, muitos sábios, que não reconhecem Jesus como Senhor, como Salvador. Porque reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ela é uma descoberta que se dá através da ação do Espírito Santo. Alguém prega a palavra, alguém evangeliza, alguém discipula, alguém ora por uma pessoa, mas quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito de Deus. É verdade que para o Espírito Santo convencer alguém, este alguém vai ter que ouvir a palavra, porque a fé, ela vem através de ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu e você temos que ser testemunhas de Jesus na terra, para que o Espírito Santo possa fazer o trabalho dele. Porque o Espírito Santo só vai poder levar os homens ao conhecimento da verdade, a declarar que Jesus é o Senhor, se tiver quem pregue. É aquilo que Paulo fala, parece que é aos Romanos, como quando ele diz assim: como crerão se não há quem pregue, né? Ele diz assim: como pregarão se não forem enviados? Mas como crerão se não há quem pregue? Então, quando a gente trata dessa questão do ser enviado, se a gente for pegar a missão transcultural é uma coisa, mas se você pega o ID de Jesus, todos nós somos enviados. Independente de você ser jovem, senhor, senhora, ancião, todo crente em Jesus, ele recebe a ordem de Jesus de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, de ser testemunha de Jesus. Então, nós reconhecemos que Jesus é o Senhor através da ação do Espírito Santo, através da ação do Espírito de Deus. E se não for o Espírito de Deus agindo em nós, nós não temos condições de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então Paulo está trazendo essa explicação. Mas vamos verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nós vamos ver que existem vários dons. Neste capítulo 12 aqui, Paulo vai destacar pelo menos 9 dons espirituais. São vários, são 9, são diversos, são 9. Mas Paulo vai dizer que apesar de serem 9, não são 9 espíritos diferentes que manifestam esses 9 dons, mas é um único Espírito, ou o mesmo Espírito, que opera nessa diversidade. Verso 5: também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então o que Paulo está levando a igreja a entender, e é preciso que nós entendamos também, é que há uma diversidade de serviço, há uma diversidade de dons, porém há um só Deus, há um só Espírito Santo que opera tudo em todos. De maneira que nós vamos ver que o que tem uma manifestação do dom de revelação, ou de um dom de poder, ou uma pessoa que presta um serviço para Deus, seja na administração, ou na parte filantrópica da igreja, ou que cante, ou que seja um pregador, bem, na verdade são diversos os serviços e as manifestações do Espírito Santo, porém é o mesmo Espírito que opera na vida de todos. Não há um serviço que, bem, ao olho humano a gente pode até julgar um serviço mais importante que o outro, uma tarefa mais importante que a outra, mas nos olhos de Deus, ou no ângulo espiritual, numa visão espiritual,
todas essas manifestações, de maneira que não há um que seja maior do que o outro. Verso 7: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então o Espírito Santo se manifesta na vida de alguém para um fim proveitoso. Porém, esse fim proveitoso ao qual o Espírito Santo quer levar é um proveito para a igreja, para a edificação da igreja, como nós estávamos dizendo agora há pouco, e não para a própria pessoa tirar proveito próprio. O que infelizmente a gente vê em muitos casos é alguém que, pela misericórdia de Deus, é agraciado com a manifestação de um dom espiritual, e essa pessoa começa a achar que ela é dona do dom. E que, sendo dona do dom, ela pode usar o dom do jeito que quiser, na hora que quiser, cobrar quando quiser para usar o dom. É dele, é dela. A palavra dom é de origem grega, ela vem derivada da palavra charisma, né, que quer dizer graça, significa graça, favor imerecido, ou simplificando, o presente de Deus. Fica claro que o dom, quando alguém recebe de graça, recebe por uma concessão de Deus. Ninguém compra dom do Espírito Santo. Nós vimos aqui que o dom é uma manifestação do Espírito Santo concedido, ou seja, quem manifesta o dom é o Espírito Santo, e ele se manifesta na vida de quem ele quer. É por isso que às vezes você até quer, até pede, mas o dom não se manifesta na sua vida. E aí é um mistério de Deus. Tem gente que até ora, consagra pedindo a Deus um determinado dom. Ora, Senhor, eu gostaria de ter um dom espiritual, e escolhe um dom e pega a Deus. Não é pecado, não. É salutar, é saudável, é bom. Não sei se ele existe no dia de hoje, porque hoje a turma quer carro, não quer casa, quer um marido bem bonito, uma mulher bem bonita, aí pede tudo a Deus. Mas tem gente que não pede mais as coisas espirituais. Dificilmente você vai ouvir alguém orando, pedindo a Deus: Senhor, eu quero um dom espiritual, o dom da palavra da sabedoria, eu quero o dom da profecia. Mas não é pecado pedir. Agora, esteja certo que não significa dizer que Deus vai lhe dar, porque Ele dá a quem Ele quer. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um de acordo com a sua própria vontade. De acordo com a sua própria vontade. E aí é um mistério de Deus. E às vezes a gente fica pensando assim: rapaz, aquele dom daquele irmão que recebe dele, que eu estou orando, eu estou consagrando, eu estou fazendo tudo para andar direito. E às vezes você olha assim, e pela visão humana, por aquilo que você conhece, às vezes você acha que o irmão não merece, a irmã não merece. E aí eu quero deixar claro que o dom do Espírito Santo não é dado pelo merecimento, porque é graça. A salvação é pelo merecimento? É? Você é salvo porque merece? Não, nós somos salvos por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou. A salvação é a manifestação da graça. Eu quero que você entenda hoje que o dom espiritual é uma manifestação da graça. É por isso que o dom espiritual não pode servir como aferidor de santidade. Um dom espiritual, ele não serve, e aí eu vou simplificar, o dom espiritual não serve para definir quem é crente e quem não é. Quem define se o cara é santo, se ele é crente, é o fruto. O fruto do Espírito, que nós estudamos isso ano passado aqui exaustivamente. Eu acho que eu passei 3 vezes ensinando sobre o fruto do Espírito nas quintas-feiras. O fruto do Espírito, ele pode até ser usado como um aferidor de santidade, porque a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. O dom espiritual, ele não é aferidor, ele não serve para medir santidade nem espiritualidade de ninguém. Por quê? Porque os dons espirituais
Senhor, por misericórdia, tem nos alcançado, Ele, por misericórdia, nos tem concedido o seu Espírito Santo. Já quero nessa palavra introdutória também, e estou tentando diluir algumas dúvidas. É muito comum alguém perguntar: os dons espirituais, eles se manifestam na vida do crente quando ele tiver quanto tempo de crente? Ou só se manifesta na vida de um crente depois que ele é batizado com o Espírito Santo? Se ele não for batizado com o Espírito Santo, ele não vai ter a manifestação dos dons espirituais. Então nós temos que entender o seguinte: quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, nós dissemos isso agora há pouco, ela não faz se não for através de uma ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem dos seus erros, dos seus pecados. Logo, quando alguém aceita Jesus como Salvador, Senhor de sua vida, é banhado, é lavado pelo sangue de Jesus, passa a ser nova criatura, naquele instante ela passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Logo, se ela é templo e morada do Espírito Santo, nada impede que os dons do Espírito Santo se manifestem na vida dela. O que eu estou dizendo é que uma pessoa pode não ser batizada com o Espírito Santo e ter os dons espirituais. Vai ter algum dom que ela não vai ter se ela não for batizada com o Espírito Santo. Por exemplo, falar variedade de línguas é um dom do Espírito Santo, mas esse dom só vai ter quem é batizado com o Espírito Santo, porque nós entendemos pela Bíblia que a primeira evidência de quem é batizado com o Espírito Santo é que ele fala em outras línguas. Mas nós vamos com muita calma tratando, mas eu quero já de antemão dizer isso, porque que isso também, irmãos, não sirva de incentivo para quem não é batizado com o Espírito Santo, dizer assim: rapaz, eu já não estava pedindo mais para ser batizado com o Espírito Santo, agora que eu não peço mais. Porque nós não vamos tratar aqui hoje do batismo com o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo é uma arma, é uma ferramenta, é um revestimento de poder que está aí à disposição de todo crente, e que, assim como os dons espirituais, também é uma manifestação do Espírito Santo, que você não é batizado porque quer, você é batizado quando Jesus quer lhe batizar, e ele batiza e pronto. Aí tem gente que é crente, não há dúvida disso, tem uma vida exemplar, busca o Senhor, mas não é batizado com o Espírito Santo. Não fique traumatizado com isso. Por quê? Porque isso não é salvação. Você pode não ser batizado com o Espírito Santo, mas vai ser salvo, vai estar lá no céu, lá nós vamos falar tudo a mesma língua. Vai ter problema. Mas se você não é batizado com o Espírito Santo e deseja e quer, e realmente precisa, porque se não houver essa necessidade, não havia o batismo com o Espírito Santo, então busque, peça a Deus, peça a Jesus, porque Jesus é o batizador, ele batiza com o Espírito Santo. Já dizia João Batista há muitos anos atrás: ele virá após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Paulo vai dizer no verso 7 que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então todos os dons são para a edificação da igreja. Vamos ler capítulo 14 de 1 Coríntios. Leia por favor o verso 12 e depois o 26. Coríntios 14, 12 e 26. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar deles, para a edificação da igreja. 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de nós tem salmo, tem doutrina, tem revelação,
em interpretação, faça-se tudo para a edificação. Os irmãos vejam que a palavra edificação da igreja se repete. O que nós vemos no verso 26 é aquilo que caracterizava, que compunha um culto da igreja de Corinto. Não tinha salmo, não tinha canto espiritual, não tinha ministério, não tinha profecia. A igreja de Corinto, se fosse no dia de hoje, ia dizer que era a igreja de fogo. Era a igreja do repetério. Uma linguagem que a turma usa hoje no meio pentecostal, né? Mas a igreja de Corinto era uma igreja onde a manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais, era muito frequente. E Paulo vai dizer que todas essas manifestações, elas acontecem, mas sempre com a mesma finalidade: edificar a igreja, levar a igreja ao crescimento, levar a igreja a realizar a sua obra na terra, levar a igreja a ter mais entusiasmo, levar a igreja a ter mais produtividade. Em nenhum momento nós vamos ver os dons espirituais sendo usado, ou a intenção de Deus em nos dar estes dons, que ele venha servir para o seu proveito próprio, para usar a seu bel prazer. Nós vemos aqui que a igreja de Corinto se reunia, e o apóstolo Paulo vai dizer: uns têm cântico, outros têm salmo, outros têm língua, outros têm canto espiritual. O que acontece, irmãos, na verdade, é que a igreja do Senhor Jesus, e eu preciso que você, por favor, entenda isso e preste atenção no que eu estou falando. A igreja, ela não precisa de trabalhos exclusivos para que o Senhor se manifeste. Eu entendo que nós, como líderes, e aí eu incluo os pastores, etc., acabamos cometendo um erro, e eu tenho procurado aos poucos sair desse erro, que foi começar a criar trabalhos rotulados, intitulados, para tentar levar a igreja a buscar uma espiritualidade ou a manifestação do Espírito Santo. Trabalhos como, tem igreja por aí, irmão, se você não fizer uma campanha, uma corrente, o povo não pisa na igreja. O cara só vai acorrentar. Tem que fazer a corrente para o crente ir. Se não tiver a corrente, ele não vai. Tem que fazer a campanha do 7. Aí outro diz: não, só creio com 3. Quando for a campanha de 3 eu vou. Outro: não, só vou da campanha do 12. E por aí. Então inventaram um modismo tão grande. E dentro desse modismo se criaram trabalhos na igreja especializados, onde o Espírito Santo, os crentes só vão dar lugar se for naquele trabalho específico. Como por exemplo, culto de avivamento. Então, na cabeça dos crentes, Jesus só batiza com o Espírito Santo se tiver um culto de avivamento. Se tiver um culto de avivamento, eu vou dar glória, 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 glória até ser batizado. Mas se não tiver, eu não dou glória. Porque não é culto de avivamento. Só que nós temos que entender que todo culto para Jesus tem que ser culto avivado. O crente não pode depender de um culto que é rotulado para ele dar lugar a Jesus, não. Na verdade, todo culto tem que ser de avivamento, porque Jesus está ou não está no culto? Sim ou não? E quem aviva o culto? Se é Jesus a nossa razão maior de estar aqui, todo culto é para ser de avivamento. Todo culto pode ter crente batizado no Espírito Santo. Vai ter culto que não tem ninguém, mas pode ter culto que pode ter 1, pode ter 2, pode ter 10. A culpa não é de Jesus, a culpa é minha. A culpa é sua, porque só quer dar lugar a Jesus se o culto for rotulado. Culto de libertação. Aí alguém só pode ser liberto se for um culto de libertação. Hoje Jesus não liberta. Eu pregando aqui a palavra de Deus, Jesus não pode libertar, não? Pode. Ele liberta hoje, ele liberta domingo, ele liberta. Não. Mas o que aconteceu é que a igreja começou a criar subterfúgios e rotular alguns cultos, libertação, avivamento, campanha não sei de quê, e com isso
de certa forma, nós fomos sufocando a ação do Espírito Santo e viciando, a palavra é forte, mas e viciando ou levando os crentes a ter uma dependência de alguns determinados trabalhos, de maneira que o crente ele só acha que só vai receber a bênção de Deus se ele tiver naquele determinado culto. Quando todo culto é para ser abençoado, todo culto é para ter a manifestação de Jesus, todo culto Jesus pode falar, todo culto o Senhor pode se manifestar, todo culto o crente pode se alegrar, e isso é uma bênção. A igreja não precisa de um trabalho especializado. Todos os dons devem se manifestar e funcionar na igreja em todas as reuniões, seja culto público, seja culto de santa ceia, de doutrina, círculo de oração, consagração. Toda reunião em que Jesus está é uma oportunidade para a manifestação do Espírito Santo. É só ter crente para dar lugar. Irmão, o negócio está tão sério que tem por aí o encontro dos vasos. Pensa, essa comemoração é grande. Encontro dos vasos. Olha, o encontro dos vasos é aqui, está cheio de vaso. Todo mundo aqui é vaso de Deus. Tem gente que prefere ser penico do cão. Mas Jesus nos chamou para ser vaso de honra na sua casa, adornados, enfeitados. E os dons espirituais são as rosas, né? Mas o que acontece? Que o pessoal começou a inventar muita coisa. E muita gente entra nessa onda e começa a afastar a ação do Espírito Santo. Os dons espirituais são dados aos crentes através da manifestação do Espírito Santo. Qual é o manual de instrução para os dons espirituais? Não sou eu que faço uma cartilha. Não é a igreja A ou a igreja B, ou o profeta tal, ou a irmã fulana de tal, que faz uma cartilha, um módulo, um manual de como os dons vão ser usados. O manual é esse aqui, ó, Bíblia Sagrada. É a Bíblia que diz como os dons devem se manifestar, como eles devem ser usados, a liberdade que deve ter na igreja. Enquanto a igreja for de Jesus e o povo for de Jesus, haverá manifestação dos dons espirituais e o Espírito Santo terá liberdade para agir e para trabalhar. Infelizmente existem igrejas que Jesus está, Apocalipse 3 e 20, eis que estou à porta e bato. Jesus foi colocado do lado de fora e ele está à porta e bate. Desde que estou à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E a gente usa muitas das vezes esse versículo, pode ser aplicado, não há problema nenhum em você aplicá-lo para pregar uma mensagem evangelística. Eu não vejo problema nenhum nisso, desde que a aplicação seja feita da maneira adequada. Mas quando você vai ver, ali está se referindo a uma igreja. Jesus está do lado de fora da igreja. Irmão, não adianta nada nós estarmos aqui dentro, pelo amor de Deus, se Jesus ficar do lado de fora. Só vale a pena estar aqui dentro se Jesus estiver aqui dentro. Logo, se Jesus está aqui conosco, ele tem que ter liberdade para agir, o Espírito de Deus tem que ter liberdade para agir e os dons espirituais se manifestarem na vida dos crentes. O manual de instrução é a palavra de Deus. A maior autoridade é a palavra de Deus. Os dons só são limitados pela palavra. 1 Coríntios 4 e 6. Vamos ler, por favor. 1 Coríntios 4 e 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós,
que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensurdecendo a favor de um contra o outro. Veja que Paulo está falando dele de outra grande autoridade, Apolo. Porque se Paulo era um grande ensinador, Apolo era um grande pregador. Dizem os historiadores que Paulo ele era especialista em ensinar, e Apolo era um especialista pregador, um grande avivalista. Então Paulo está dizendo assim: vede que vocês obedeçam, mas estejam atentos, não àquilo que eu, Paulo, Apolo vos passa, porque nós não podemos ir além da palavra. A palavra tem primazia sobre qualquer autoridade espiritual. Não é um líder espiritual, não é um pastor, não é alguém que detém alguma liderança na igreja, ou alguém que aparece querendo dizer que agora é assim, agora é assado, é desse jeito, etc. Não, a maior autoridade continua sendo a da palavra de Deus. E a Bíblia já está completa, ela não precisa que alguém acrescente vírgula, nem i, nem nada, porque ela é completa, a palavra de Deus. Ela tem tudo que nós precisamos. Então os dons, ou a doutrina, todo e qualquer ensino, ele é limitado pela palavra. Ele não pode passar daquilo que a palavra já ensina, daquilo que a palavra já determinou. Veja Gálatas 1:8 para fechar esse assunto. Gálatas 1:8. Esse texto é muito conhecido. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já nos tenho anunciado, seja maldito. Então Paulo vai dizer: mesmo que nós, ou de repente venha um anjo do céu anunciar outro evangelho, um evangelho diferente, um ensino diferente daquilo que nós temos anunciado, seja anátema, seja maldito. Então não há. Então, irmãos, vamos agora para o verso 8, entrar realmente aqui na questão. Vamos ler aqui 8, 9, 10, a relação completa aqui dos dons que Paulo cita, dos dons espirituais. Paulo vai dizer: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Verso 11: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Os dons se manifestam na igreja de forma coletiva, para edificação coletiva, mas se manifesta também individualmente para edificação individual. E aqui Paulo cita a relação de pelo menos 9 dons espirituais. Vamos ver quantos e quais são então esses dons. Para ficar fácil a nossa compreensão, eu vou usar o que realmente a maioria dos ensinadores usa, que é pegar os 9 dons e dividir em 3 grupos. 3 grupos de 3. Nós vamos dividir esses 9 dons em 3 grupos de 3, e vamos passar a estudá-los separadamente, ou estudar cada um deles. Então nós vimos que Paulo enumera aí 9 dons que podem ser classificados ou divididos da seguinte forma. O primeiro grupo nós chamamos dos dons de revelação. O primeiro grupo é o grupo que compreende os dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Esses são os dons de revelação.
Os dons de revelação, eles concedem poder para saber, para conhecer. Nos dons de revelação, o Espírito Santo se manifesta de maneira ou de forma sobrenatural na vida de uma pessoa, na vida de um crente, para levá-lo a saber, para levá-lo a conhecer, para trazer o conhecimento, para trazer a revelação de algo que está oculto ou de algo que não é conhecido. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Então, o primeiro dom que nós vamos ver, que nós vamos estudar, é a palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. Os irmãos já percebem de cara? O verso 8 diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Veja que não é palavra de sabedoria, mas da sabedoria. Porque se fosse palavra de sabedoria, seria uma sabedoria adquirida, estudada. Porque para alguém ser sábio, ou para alguém adquirir sabedoria ou conhecimento, porque tem gente que tem conhecimento e não tem sabedoria. Tem muita gente que tem muito conhecimento e é tolo, é peixe. Mas não vamos entrar aqui no mérito da questão para dizer o que é sabedoria. Existe o que é sabedoria, o que é conhecimento e o que é cultura. São três coisas totalmente diferentes. Sabedoria, conhecimento e cultura são três coisas totalmente diferentes. Mas o que Paulo está dizendo aqui é a palavra da sabedoria. E esta palavra da sabedoria não é uma sabedoria que ela é adquirida através dos livros, através de uma faculdade que alguém cursa. Essa sabedoria aqui é uma sabedoria que vem de Deus através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então não trata-se da sabedoria humana, porque quando a gente fala de sabedoria, os irmãos sabem que existem três tipos de sabedoria: a sabedoria humana, a sabedoria diabólica e a sabedoria de Deus. Então está falando aqui da palavra da sabedoria, uma sabedoria que vem de Deus através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Logo, essa sabedoria não é a sabedoria adquirida nos cursos, nas faculdades, nas universidades ou nos livros, mas é uma manifestação sobrenatural de Deus na vida do crente. Paulo era um homem muito sábio. Paulo era um homem que tinha muito conhecimento. E Paulo era um homem que tinha muita cultura. Mas você vai ver em alguns momentos Paulo dizendo que quando ele está fazendo a obra de Deus, as pessoas não pensassem que ele fazia a obra de Deus, ensinava pela cultura que ele tinha, pela sabedoria que ele tinha adquirido através dos seus estudos. Mas Paulo deixa claro que tudo aquilo que ele passava para a igreja era através de uma ação sobrenatural na vida dele, uma ação de Deus. Vamos ler, para entender isso, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. 1 aos Coríntios capítulo 2, verso 13. Qualquer um dos irmãos, das irmãs, pode ler. Se tiver Bíblia e achar, 1 Coríntios 2, 13. As quais também falamos, não falavam de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Muito bem. Paulo vai dizer, da próxima vez queria só que a irmã ficasse em pé para ficar melhor para a gente ouvir. Obrigado. Paulo vai dizer que quando ele está ensinando, ele não está ensinando usando a sabedoria humana. Paulo vai dizer: a sabedoria que vocês estão vendo, ouvindo da minha boca, que vocês estão recebendo de mim, vocês não estão recebendo da sabedoria humana. Por que Paulo está dizendo isso? Porque era notório a sabedoria, o conhecimento que Paulo tinha. Todos sabiam que Paulo havia sido instruído aos pés de Gamaliel.
que uma vez no julgamento dele foram julgar, e quando foram julgar, Paulo foi fazer a sua própria defesa. Paulo disse assim: vocês querem que eu faça a minha defesa em qual idioma? Vocês querem que eu fale em grego, em hebraico, em aramaico? Qual é o idioma que vocês querem ouvir a minha defesa? Então Paulo tinha uma cultura muito grande. Era um baixinho invocado. Aí ele diz aqui: não pensem que o que vocês recebem de mim, estão ouvindo de mim, é da minha sabedoria. Mas o que eu estou falando por uma sabedoria que vem de Deus. Então, no mundo espiritual, não funciona aquilo que é material e carnal. No mundo espiritual funciona aquilo que é espiritual. Por isso que às vezes tem gente que tem cultura, tem conhecimento, mas vai fazer a obra de Deus e não dá certo. Por quê? Porque vai confiando apenas no seu conhecimento humano. E tem gente que às vezes não tem tanto estudo, não tem tanta cultura, tanto conhecimento, mas tem dependência de Deus. E o Espírito Santo se manifesta na vida dele e dela, e ele é usado nas mãos do Senhor. Porque é assim o mundo espiritual. Então a palavra da sabedoria é uma sabedoria que vem de Deus, é uma sabedoria que vem do alto, é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente, para que ele possa falar aquilo que ele nunca estudou. É uma manifestação sobrenatural na vida do crente, para que ele possa falar daquilo que às vezes ele nunca ouviu. E aí ele é surpreendido, porque às vezes ele nunca estudou, ele nunca ouviu, mas de repente ele está falando. Por quê? Porque ele não está falando de si mesmo, está falando por causa de uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo na vida dele. Essa palavra da sabedoria não funciona para a pregação do Evangelho, no sentido de você usar o púlpito, o microfone. Por exemplo, se você vai ensinar a igreja, se você vai pregar a palavra de Deus, você não pode se confiar nesse dom. Não, eu vou lá porque o dom da palavra da sabedoria, o Espírito Santo vai pôr na minha boca aquilo que eu nunca estudei, aquilo que eu nunca falei, vai passar vergonha. Se tiver lá. Aí, que o Espírito Santo é o seguinte: ele vai se manifestar de forma sobrenatural e vai trazer, e vai fazer você falar aquilo que você nunca estudou, aquilo que você nunca ouviu. Ser algo sobrenatural, mas para alguns momentos específicos. Nós vamos ler algumas referências, mesmo que eu não conclua esse primeiro dom hoje, mas nós vamos ver que Jesus falou isso aos discípulos. Jesus deu uma dica. Vamos ler, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 18 ao 20. Mateus capítulo 10, versículo 18 ao 20. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que há de ouvir falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há meio de dizer, porque não sois vós que falará, mas o vosso Espírito, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala. Os irmãos observaram bem? Jesus está dizendo aos discípulos: vocês serão levados à presença de autoridades, governadores, magistrados, etc. Vocês serão arguídos, interrogados, vão colocar vocês contra a parede, exigindo a razão da vossa fé. Aí Jesus diz assim: não vos preocupeis com o que há vez de falar. Veja o detalhe do texto, porque naquela mesma hora está falando de um momento específico, de uma situação específica, mas naquela mesma hora o Espírito de vosso Pai se manifestará e dirá o que há vez de falar.
Então, o dom da palavra da sabedoria é um dom onde o Espírito Santo se manifesta na vida do crente quando ele está em apuros, quando ele está no imprensado, quando tem às vezes uma roda de escarnecedor querendo zombar do Evangelho, fazer vergonha. E muitas das vezes você vai ter um momento que não se lembra do texto, de uma palavra, não sabe o que dizer e etc. Naquele momento o Espírito Santo te dá uma saída, te dá uma palavra, e aquela palavra cala a boca de todo mundo. É uma manifestação do dom da palavra da sabedoria. Quem sabe isso já aconteceu na sua vida e você não sabia, mas o dom da palavra da sabedoria você não anda com ela no bolso. Eu quero uma palavra da sabedoria agora, eu vou tirar o dom. Não funciona assim. Não é nem chato, acaba, tira, bota, aí bota o nome que quiser. Não é assim que funciona. É uma manifestação sobrenatural. É o Espírito Santo que se manifesta na hora que ele quer. Na hora que ele quer. E para isso o crente tem que estar em sintonia com o céu, estar em sintonia com Deus, para que o dom possa se manifestar. Quando a gente cita um exemplo desse na vida de Jesus, às vezes algumas pessoas não querem muito aceitar. Não, Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus. Mas nós vamos ver em vários momentos no ministério terreno de Jesus, os homens tentando pegar Jesus em alguma falha, tentando imprensar Jesus, tentando levar Jesus a falar alguma coisa que o condenasse. E nós vamos ver a manifestação desse dom na vida de Jesus em várias vezes. Uma delas, que é uma das mais conhecidas, é João capítulo 8, quando da mulher adúltera. E eles chegam lá e imprensam Jesus e dizem: olha, a lei de Moisés diz que aqui foi apanhada no ato de adultério, tem que ser apedrejada. O texto revela que eles não queriam ser defensores da lei, coisa nenhuma. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Porque se Jesus dissesse: cumpra-se a lei de Moisés, eles iam dizer: cadê o amor? Tu veio para salvar, tu veio para perdoar, e etc. E agora está mandando apedrejar. E se ele dissesse: perdoe a mulher, ele ia dizer: tu é um pecador, porque tu não obedece à lei de Moisés, tu está quebrando os mandamentos. Então eles queriam pegar Jesus em alguma falha, e eles dizem: aqui foi apanhado em adultério, tem que ser apedrejado. É isso que diz a lei? Jesus diz: que essa mulher merece morrer. A Bíblia diz que Jesus não teve pressa. O problema, irmão, tem crente que tem pressa. O que Jesus fez? O texto diz que Jesus, inclinando a cabeça, começou a escrever no chão. Até hoje ninguém sabe o que Jesus escreveu. Nem me pergunte, que eu também não estava lá, não sei. Ninguém sabe o que Jesus escreveu. Especulações não faltam, né? Eu não vou dizer nenhuma das especulações, que às vezes tem umas que é pior que a outra. Mas Jesus começa a escrever no chão, não sei o que. Chega lá e a gente pergunta para ele. Aí Jesus ergue a cabeça e diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ora, quem era que não tinha pecado ali? Só Jesus. Aí o que acontece? A Bíblia diz que desde o mais velho até o mais moço começou a sair. A gente pensa logo assim: o mais velho é porque tinha mais pecado, né? Teve mais tempo para pecar. Mas às vezes tem cabo mais novo que passa do mais velho pro lado dos pecados. Na verdade, começa a sair do mais velho por conta da tradição. Só abrindo um parênteses. Naquela época, se tivesse uma roda de amigos ou fosse debater algum assunto, quem começava a falar era o mais velho. Seguia uma ordem até chegar no mais novo. Na hora lá que Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, sai o mais velho, porque era a tradição. Começa dos mais velhos, vão olhando quem é mais velho aqui, vai saindo, até ficar o mais novo também sai. Só ficou Jesus. Ali foi uma manifestação da palavra da sabedoria, porque Jesus nem quebrou o mandamento e Jesus também não caiu na armadilha que eles tinham feito. Jesus deu uma palavra que eles jamais esperavam ouvir e o problema foi resolvido, porque ficou só ele e a mulher. E a mulher disse: agora Jesus, tu vai me matar só no meio do pedaço, eu vou morrer mais devagar agora. Só um para apedrejar. Jesus disse: nem eu te condeno, vai em paz, não peques mais. A manifestação da palavra da sabedoria. Mas como eu sei que pode você não querer aceitar
sabe porque foi na vida de Jesus, nós vamos dar outros exemplos, mas só quinta-feira, porque o tempo acabou. Mas nós queremos dar sequência, irmãos, a esse estudo, falando de cada dom individualmente. E aí, quando é uma pregação, a gente, agora não sei se quando é estudo os irmãos ficam mais cansados ou não, mas a gente requer mais a atenção quando é um estudo, né? Porque a gente vai ler algumas referências e tudo para levar os irmãos à compreensão. Como não há oportunidade dos irmãos ficarem interrompendo para perguntar, tirar alguma dúvida, e é um assunto que muitas das vezes as pessoas têm dúvida, eu quero sugerir que, se você tem alguma dúvida dentro do que nós estamos falando, não adianta você vir me perguntar agora sobre o último dom, eu só vou falar quando chegar lá. Mas se você tem alguma dúvida dentro daquilo que nós estamos falando e dentro daquilo que pela ordem nós vamos falar na próxima quinta-feira, você anota no papelzinho, traz e me entrega, que nós vamos tirar um tempo para ler a pergunta e responder para os irmãos, tá bom? Se eu não souber, eu peço ajudas universitárias, a gente resolve aqui e vai responder, tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, escreve no papelzinho sobre os dons espirituais e traz na próxima quinta-feira, e a gente vai responder essas perguntas com a ajuda de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por estarmos na casa de Deus nesta noite.